bem-vinda. Então, a gente está agora, a partir de hoje, inaugurando uma linha mesmo de discussão que a gente quer trazer para esses papos de impacto que a gente faz todo mês, 1, 2, esse mês nós vamos ter 2, mês passado também foram 2, que é pensar mais profundamente sobre possibilidades de incorporar essa pegada da sustentabilidade nas iniciativas todas que acontecem por aqui, né? E para isso a gente trouxe a Lava como um exemplo, né? Eu acho que eles têm uma estrutura de organização, de propósito, do que eles entregam, que vocês vão enxergar isso com muita clareza. Quem ainda não conhece, mas acho que todo mundo já conhece pelo menos os produtos, talvez não a história de vocês, né? Vai ver isso com muita clareza. Então é isso que a gente quer fortalecer. Como é que a gente pode prosperar, né? Ter um negócio que seja financeiramente viável, né? Parar de pé e olhando para isso. Porque aparentemente talvez o primeiro olhar é, poxa, não dá. Ou eu ganho dinheiro, ou eu penso em meio ambiente, ou eu penso nas pessoas. Isso é inviável. Mas não, isso pode ser muito viável, né? Muito possível e pode ser inclusive o seu propósito, né? É entregar um produto que contribua para isso. Então essa é a ideia, né? E aí também a gente aproveita para mostrar um pouco que a gente já tem aqui, que são entregas nesse sentido, né? A gente já tem produtos aqui nesse empório, né? A gente tem um empório aqui com produtos regionais, a gente trouxe até alguns produtos para serem degustados ali, então fiquem à vontade para, enquanto está rolando essa conversa, né, vale experimentarem. Obrigada. Fiquem à vontade mesmo para experimentar o que vocês quiserem, está aí para isso. A gente vende esses produtos como uma demonstração também de outras possibilidades, né? Esses produtos também são parte do cardápio que o Café Mangarito, nosso parceiro, oferece. E além disso, a gente tem outros negócios rodando aqui nessa mesma pegada, né? Então, por exemplo, esses caleidoscópios aqui, eles são feitos por uma mulher que mora em Camabuca, e ele usa uma série de produtos que são já de aproveitamento, então, pedrinhas, né, vidrinhos, pedrinhas originárias de vidros. Ela faz todo esse trabalho com reaproveitamento de materiais. Esses brincos são desenvolvidos pelo Instituto COR, assim como essas roupas, e é um projeto de aproveitamento de couro com mulheres, lá de Lajeado, do Rio Grande do Sul, que é uma cidade que sofreu muito com enchentes, né? Então essas mulheres estavam em condição de vulnerabilidade, e o Instituto COR, que trabalha com projetos sociais, desenvolveu essas peças com elas, né? Então eles estão à venda também ali, assim como outras bijuterias que a gente tem lá, e que são feitas com reaproveitamento de outras bijuterias. Tem uma caixinha ali no corredor que recebe bijuterias, a pedido da pessoa, uma outra mulher que toca esse projeto, é a Gonar, a empresa dela se chama Gonar, e ela faz novas bijuterias a partir do reaproveitamento de outras, né? E aqui a gente tem nesse stand uma empresa que a gente conheceu. Ela é de Brasília, a gente conheceu um evento de negócios de impacto, um fórum de economia de impacto, que se chama Drop Sustain. Esse é o nome da empresa, né? Drop Sustain. Ela é uma e-commerce, uma plataforma de e-commerce que levantou empresas nacionais que fazem justamente produtos com diferentes aspectos da sustentabilidade, seja no processo da cadeia produtiva, né? Seja no que entrega, seja nos valores sociais, na questão ambiental. Se vocês entrarem depois na plataforma, vocês vão ver que ela oferta muitas coisas. Tem também uma linha de cosméticos, tem bijuterias feitas com borracha, aqui são sacolas com tecido de paraquedas, tem jaquetas que eles fazem também dessa forma. Ali atrás tem camisetas, essas brancas, essas bege, aqui nessa arara, feitas com PET, né, com umas claras de plástico, que é uma coisa mais comum, acho que muitos ouviram falar. E do lado, nessa mesma arara, a gente tem uma outra linha de trabalho que é de upcycling, de reaproveitamento de roupas. É um brechó, uma marca produzida por mulheres trans, se chama Ayala, e elas então customizam roupas de brechó. Elas ganham roupas de brechó, de Ubatuba, e elas recustomizam, né? Então tem várias práticas que a gente já demonstra aqui e tenta desse jeito, enfim, demonstrar possibilidades e impulsionar, né? Mas nada mais interessante do que a gente ter
ao vivo, né, quem pegou pela mão uma proposta e desenvolveu ela para a gente entender melhor o percurso disso, os percalços disso, né, e como a gente chega no estágio que eles chegaram até agora. Só para finalizar, uma contribuição extra aí que a gente vai fazer também, para você que está anotadinha, é assim, a gente está desenvolvendo uma ferramenta que se chama Territórios Vivos. Essa ferramenta, ela tem como intenção oferecer um panorama, um panorama de como que cada empresa já está incorporando isso ou não na sua forma de atuar, né? A intenção é que ela seja uma ferramenta bem prática, digital, de autodiagnóstico. Quem preencher, se vocês quiserem dar uma olhadinha, depois também nesse QR Code vocês têm acesso a ela. Ela está ainda no modelo experimental, é um teste, né? A Priscila até me ajudou aqui com esse teste para entender o que funciona e o que não funciona. E vocês vão obter, a partir do preenchimento, uma espécie de relatório de em que estágio o negócio de vocês, a iniciativa de vocês está no que diz respeito ao impacto socioambiental ou sustentabilidade. E ela também, ao final, indica algumas certificações que poderiam ser interessantes ser acessadas para aprimorar a forma como se trabalha e, de repente, acessar esses patamares de sustentabilidade, porque isso pode agregar valor, pode ser interessante no conjunto geral do processo de vocês, né? Tá bom? Então é isso. Para começar, por favor, fiquem à vontade, né? E vocês também aproveitem muito a oportunidade de dialogar com a Bava, né? A ideia é que isso seja também um diálogo, uma conversa, uma roda de conversa, né? Tá bom? Então, é isso. Boa noite, eu sou Priscila, esse é Leandro. Agradeço a Lika, obrigada pelo convite, vamos estar aqui com vocês. A gente admira muito a iniciativa do Impact Hub aqui em Ubatuba desde que vocês vieram, eu vejo sempre coisa muito legal rolando. Estou bem feliz de estar aqui, de ter recebido o convite. Tá? O que a gente preparou para hoje foi mais ou menos 8 para 4, não está de posse para você. O que a gente pensou para hoje, um pouco disso que a gente vai contar da nossa história, do momento que a gente está hoje. É uma apresentação rápida, ela tem uns 40 minutos, 45 minutos. E abrir mesmo para conversa, entender quais são as perguntas, quais são as curiosidades, quem veio aqui hoje, o que veio buscando. E aí a gente ter esse bate-bola mais nas perguntas e nos interesses. Tá bom? É isso. Bom, boa noite, pessoal. Como a Pri falou, eu sou o Leandro, né? Nós somos companheiros de vida e de criação de filhos e de sócios, né? É um prazer, né, novamente estar aqui. Eu acho que, né, vocês vão ver pela apresentação que a Bava tem uma sinergia muito forte com espaços como estes, né? Vocês vão entender um pouquinho nessa apresentação, né, da onde a gente surgiu e por que a gente vê a importância e reconhece a importância de um espaço como este aqui em Ubatuba, né? Confesso que a gente participa muito menos do que a gente gostaria, assim, né? A gente é membro, mas a gente queria muito estar aqui em todos os eventos e a gente não consegue, infelizmente, por agenda, mas a gente está sempre intencionando e quando pode tá junto, né? E cada vez a gente pode apoiar mais. Eu vou pedir licença só para vocês eu sentar aqui, porque eu gosto de ficar assistindo. Fica de pé, você não quer ficar de pé? Ah, não. Um pouquinho acho que é bom. Bom, eu não sei se todo mundo conhece a Bava, né? Bom, mas a Bava é uma empresa com 10 anos, né? A gente está completando 10 anos agora, esse ano. A gente está hoje em Ubatuba, a gente tem três lojas aqui em Ubatuba, né? Desculpa, a gente vai precisar acender um pouco mais não, pode. Porque eu não mencionei, mas a gente está gravando, né? Kaique, é nosso operador aqui de imagem e som, e queria também aproveitar para pedir permissão a todos para gravar.
Porque depois a gente sobe essa conversa no canal nosso no YouTube e quem não pode estar presente pode acessar. Legal. Tudo bem? E aí um pouco dessa apresentação é um pouco desses 10 anos, contar um pouquinho da nossa origem, né? Eu chamo origem mesmo. E como é que a gente chegou até aqui, né? E talvez depois falar um pouquinho sobre quais são aí os nossos planos futuros, né? Então a gente trabalha com cosmética natural feita à base de plantas, né? Com óleos vegetais, manteigas naturais e óleos essenciais. Então a nossa formulação hoje é 100% limpa, hoje sempre foi, né? Nada de origem animal. E aí a gente tem desde o começo uma preocupação muito forte com a escolha das matérias-primas, dos nossos fornecedores, né? Vocês vão ver um pouquinho da onde a gente surgiu e por que a gente tem essa preocupação. Né? Bava, todo mundo tem essa dúvida também, de onde vem esse nome, né? O que significa? A gente fala birrava, brava, né? Mas bava vem do sânscrito, né? Significa a entrega do fazer sem a expectativa do resultado, fazer pelo amor de fazer. Na verdade, bava é um estado de espírito, né? Então, quando a gente está apreciando um pôr do sol e está entregue àquele pôr do sol, a gente está em bava, né? Está tocando um instrumento sem se preocupar com quem está ouvindo, se o som está bom, se não está em bava, né? Então, bava, quando está meditando, rezando. Então, a gente tem, dentro da bava, a gente fala estado de bava, né? Então, a gente tem um checklist de equipe no POP, né? Procedimento operacional padrão. O primeiro ponto é entrar em estado de bava, né? Então, como é que eu estou aqui a serviço, né? Bava também estar a serviço, sem a expectativa do resultado. Não estou preocupado com o que vai vir, né? Só estou aceitando e canalizando isso. Mas a Bava tem um DNA, né? Assim, toda a historinha está lá no site, né? A gente inicia a nossa trajetória em 2015, na Ecovila Terra Una, na Serra da Mantiqueira, em Minas, né? Mas a Bava tem um embrião, né? Um DNA que surge antes disso, né? A Bava veio num momento de transição de vida nossa. Eu acho que não tem como falar da Bava sem falar da nossa vida, porque ela é Bava, né? Mas eu tive outras vidas vividas nessa vida. Eu fui do mercado financeiro, operador da Bolsa de Valores, Faria Lima, terno e gravata, tudo aquilo. Peguei crise de 2008. Não me perguntei nem códigos de ação, porque eu fiz questão de esquecê-los todos, né? Mas realmente foram outras vidas vividas. E a Pri, né, sempre foi terapeuta, ela sempre foi mais equilibrada que eu. Mas aí a gente, né, morava em São Paulo, 2 filhos pequenos, morava, quem conhece São Paulo, né, Brigadeiro com Liberdade, 23 de maio, aquela loucura ali, né, e a gente começou então a participar de alguns processos muito doidos em São Paulo, né. Eu saí da Bolsa e a gente inaugurou aqui no Brasil o primeiro site de hospedagem colaborativa, antes do Airbnb chegar. Chamava Fica Lá em Casa, né? O Airbnb não estava aqui, a gente não sabia da existência do Airbnb e a gente lançou esse site, que a ideia de vai vir Copa do Mundo, vai vir Olimpíadas. Isso nós estamos falando em 2009, 2010, por aí, né? E aí isso foi um portal, assim, na minha vida, né? E aí, né, a Pri também entrou nessa, assim, né? Nesse momento ela também já estava nesse momento de transição e a gente participou de muitos movimentos colaborativos em São Paulo, né? O mais importante para a gente foi a Laboriosa 89, não sei se todo mundo conhece, mas era uma casa colaborativa em São Paulo, né? A Bava nasceu lá. Quem deu esse nome para a Bava foi o Oswaldo Oliveira, que é um grande mestre nosso, né? Que ele dava um programa chamado Empreendesse, que é um programa de empreendimentos em rede. Então a gente estava muito inserido nessa nova economia criativa, gift economy. A gente participava também do Festival de Ideias lá no Centro Ruth Cardoso com Augusto de Franco. Ana Tomás. A gente caiu Zé Pacheco, Ana, tiramos criança da escola. É a crise instaurada, assim, né? Unschooling,
porque foi um momento de questionar muito tudo, né? A gente questionava modelo de educação, modelo de saúde, modelo financeiro, modelo de empreender, né? Muito isso desse programa que o... Continua questionando até hoje, a questão é que não passou. As inquietações continuam, né? E aí a gente foi entrando em várias iniciativas, né? A Ana também foi uma pessoa muito importante, a Ana Tomás, na nossa vida, né? A Ana, a gente teve um privilégio gigante que a gente, nessa época a gente já não aguentava mais São Paulo, a gente mudou para o interior, Itatiba, e a gente tinha 1 hora do sítio da Ana. E a gente ia toda semana para o sítio da Ana, fazer as imersões dela, passar o dia. Ainda nem era no sítio dos pais dela, ainda era lá atrás. E a Ana também foi uma pessoa muito importante para a gente nesse momento todo de transição de vida. Ela é da Gaia? Não. A Ana Tomás, ela trabalha sobre escolarização, sobre conexão do ser. Né? A Ana é uma pessoa incrível, assim. A gente podia promover um encontro da Ana aqui, acho que ia ser muito bom. Já ela está com um projeto que é Vilas em Rede, que são espaços bem legal. Depois eu passo a referência dela. Ela tem uma ligação ali com o pessoal do NELS. O ano passado ela quase veio para cá e acabou. Eu acho que eles vão vir esse ano. Que bom. Então, tem uma ponte ali possível. E o Gaia Education tem um papel muito, muito importante também, fundamental, dentro da Bava. Né? Então, era essas crises que a gente estava vivendo, né? E aí, lá na Laboriosa, foi uma pessoa falar sobre ecovilas, né, pra gente, Ana Terra. E aí, eu falei, cara, é isso que a gente precisa para nossa vida, né? Uma comunidade para criar filhos juntos. E ela contando toda a história, e eu falei, é isso. E a Pri me deu de presente, de aniversário, olha só, o Gaia Education é um programa de educação de design e sustentabilidade que acontece em 34 países, né? A sede hoje fica em Findhorn, que é uma ecovila, né, também. E ali tem o módulo cultural, social, econômico, visão de mundo e educação, né? E aí eu fui fazer essa vivência em Terra Una, 9 dias imersivos na ecovila. Me apaixonei, assim, voltei para casa, falei, Pri, vamos embora, é isso, é agora, vou fazer as malas. Eu sou mais empolgado ela é a taurina, pé no chão. Calma, não. Eu falei, não é agora. E aí a gente foi conhecer, né? Aí foi essa foto bem importante pra gente, que é a primeira vez que a gente com as crianças fomos juntos à Terra Una, né? Conhecer esse espaço. Eles eram bem pequenininhos, a Luísa aí tá com 5, né? 5, hoje ela tá com 15, o Henrique tava com 4, hoje ele tá com 14. E aí foi a primeira vez que a gente foi, como família, conhecer, né? A ecovila, né? Aqui é uma foto real da ecovila, né? Minha casa ficava um pouquinho ali mais para baixo. E a gente resolveu dar esse salto no escuro mesmo, de sair, de trocar todas as certezas da cidade grande, né? Assim, que a gente tem muita certeza na cidade, né? Mas eu tenho médico. Mas eu tenho... A gente falava isso, a gente morava ali na... Eu tenho 8 teatros que eu posso ir andando. Mas você não vai em 8 teatros. Eu tenho academia 24 horas, mas eu nem treino, né? Nesse momento a gente tinha uma outra empresa, a gente tinha uma empresa de semijoia, que já não fazia sentido. Fazia sentido, que a gente já olhava para aquilo e falava, puxa, até quando? Por que a gente está fazendo isso? O que a gente busca? Quando... E uma hora você precisa falar, tá bom, fui. E aí foi nesse momento que a gente sai de lá e meio que deixa essa expectativa para trás, assim, que era onde a gente morava. E é uma ruptura que parece que não é fácil, mas quando você toma decisão, assim, vai, né? E foi um momento difícil até, assim, família querendo interditar, né? Porque, assim, é uma área de preservação ambiental, 1.400 metros de altitude, na Serra da Mantiqueira. Sem muitos vizinhos, como dá. A cidade mais próxima de 5.000 habitantes é a 40 minutos, sem internet, sem sinal de telefonia. E
E os medos reais eram onça, cobra, né? Então, assim, dá para entender um pouco da preocupação familiar, mas a gente estava tão certo que era aquilo que a gente queria para nossa vida. E hoje a gente olha que foi o movimento mais acertado que a gente fez, né? Os meus filhos hoje falam assim, foram os momentos mais felizes de nossas vidas. Com 12 anos de calma, vai ter muita coisa para vocês viverem. Né? Então a gente tomou essa escolha de largar tudo com 2 filhos pequenos e ir para o meio do mato, né? E acho que veio muito, né, Pris, essa coisa do que fazer, como é que a gente vai ganhar dinheiro, né? Essa preocupação que a gente tem. Aí a gente tinha ido a Piracanga, né, na Bahia, conhecer. Quando a gente decidiu que a gente ia mudar para a Terra Única, a gente ficou, tá, mas espera aí, vamos ficar conhecendo outros lugares para ver se é isso mesmo, se é lá, né? Então era tudo um mundo muito novo para a gente. A gente pensou assim, é uma ecovila, mas a gente queria conhecer outros. Então, enquanto a gente continuava ali em Itatiba, com a outra empresa que a gente tinha, a gente foi um ano assim, deu um feriadinho, vamos conhecer Piracanga, que é uma ecovila na Bahia. Deu um feriadinho, vamos conhecer uma ali no sul. Então, a gente ficou um ano nesse movimento. Depois de um ano a gente falou, não, é Terra Una mesmo. E aí, só que em Piracanga tinha um projeto de cosmética natural, né, que é o Plant, da Júlia, que é uma amiga nossa até hoje. E a Pri ficou lá meio que de voluntária ali fazendo, e a gente falou, cara, o que a gente vai fazer em Terra Una e tal? Vamos fazer cosmética natural, né? Vamos fazer... lá não tinha nenhum projeto disso, né? É uma área que precisava disso, né? Para proteção das águas, do solo. Mas a gente falou, nós vamos fazer materializando todos esses aprendizados que a gente estava vivendo, essa catástrofe de coisas em São Paulo, né? Então a Bava desde o começo foi criada já com alguns pilares, né? Então buscar essa reconexão com o fazer, né? Buscar o empoderamento das pessoas, né? E ela ser livre, né? Então a Bava hoje, ela sempre foi, né? Bava Biocosméticos Livres. Esse livro diz muito da gente também e desse DNA nosso, né? Porque a gente trouxe a ideia de open source, que é uma ideia mais voltada para computação, para produto. Então desde o começo tudo que a gente desenvolveu é fórmula aberta. As nossas receitas, no começo rótulo, né? Depois a gente teve que mudar por obrigação de legais. Mas fornecedores, modo de fazer, tudo isso aberto para qualquer formulação, dicas da Pri. Assim, a ideia era que as pessoas fizessem mesmo o cosmético, né? Então, porque dentro desse programa do Empreender-se a gente via muito dessa virada de chave, de sair de uma visão de escassez, do paradigma da escassez, para uma visão de paradigma da abundância, né? Então tem para todo mundo, eu não preciso competir, né? A gente pode disponibilizar que o universo vai devolver isso pra gente. Então era uma confiança muito forte nossa, né, Pri? E até hoje, acho que isso que eu acho que é um dos alicerces que permanece da Bava, essa crença no acaso e no que for por vir vai ser, e vamos tomando as decisões e fazendo, né? Tem a roda da Não tem a roda da abundância, depois a gente pode colocar... Na verdade, essa vou contar dela, não tem ali, mas vem da ideia que toda crença ela é autorrealizável, né? Se eu acredito muito em algum momento, de alguma forma, eu estou concretizando, materializando, para que aquilo venha a se manifestar nesse plano. E o Oswaldo Oliveira falava muito de uma que é esse cara que fundou a Laboriosa 89, que foi lá, pegou uma casa e falou assim, dá 1 ano de aluguel, e não pois podem procurar a história dele, é o cara que bancou com a história dele mesmo aquilo, e abriu a casa e acreditou que ela ia se autogerir ali de alguma maneira. A Camila, que vem aqui, Camila Haddad também fez parte desse movimento. movimento. Fazia parte com a gente lá. Ele fala que a gente vive num ciclo onde a gente acredita que não tem para todo mundo, então a gente compete
Então a gente diminui os recursos, porque se eu tenho muito eu vou guardar, eu vou escassear, se eu tenho muita informação eu vou guardar, eu vou escassear, se eu tenho muito recurso. E aí isso realmente faz a coisa faltar, e realmente faz a gente competir, e realmente faz a coisa faltar. Então que a gente gira nesse ciclo, hoje o mundo está nesse ciclo de falta e de escassez. Mas que a gente pode crer num ciclo de abundância, onde todo mundo, onde a gente acredita que as coisas são abundantes, materiais ou não, e eu consigo deixar isso mais disponível, e todo mundo agindo assim, eu tenho uma disponibilidade maior de coisas, então eu não tenho falta, então eu tenho abundância, então eu deixo livre, né? E eu giro esse fluxo da abundância. São dois paradigmas. E aí, quando a gente viu isso, a gente falou, mas por que a gente está escolhendo isso? A gente pode escolher aquilo, sabe? Então, óbvio que eu não posso abrir a loja e deixar lá, tipo, retire o que quiser. Hoje não funciona, a gente não consegue trazer 100% para o material, mas tudo que a gente podia. Então, conhecimento, formulação, fornecedor, preço, estudo, pesquisa, ficava aberta lá uma lista de chamada em Terra Onda, quem quisesse aprender ficava lá, tinha hospedagem lá, e o que eu pudesse passar de conhecimento ali, a pessoa ficava comigo 15 dias, 20 dias, o tempo que ela quisesse, aprendendo. Não, tudo que a gente podia disponibilizar e tudo que a gente podia fazer nesse ciclo de abundância, acho que até hoje a gente permanece funcionando pelo menos com essa mentalidade de gestão, assim. E aí desde o começo, então, a gente começou muito pequenininho, na verdade, assim, gente. Na lavanderia da Ecovila, realmente, um espacinho de 2x3, era uma bancada, foi ali que a Bava começou, assim. Então, fazendo os primeiros produtinhos pra gente, pros eventos que aconteciam na Ecovila, né? Para a comunidade. Então sempre foi uma coisa, no começo foi uma coisa muito pequena e muito despretensiosa, assim, nunca foi, eu acho que a Bava deu tão certo até hoje, porque a gente nunca, sabe, não foi assim, identificamos um nicho de mercado e fomos atrás de um investidor, captamos um recurso para montar, não, a gente começou assim, ali mesmo, assim, eu fazendo os rótulos no PowerPoint, né, aquela logo que estava anterior ali era feita naqueles 99 Design, sabe? Assim, então, era muito, muito pequeno, de forma artesanal. Né? E desde o começo, né, os produtos veganos, livre de crueldade, sem químicas questionáveis, né, e com as receitas abertas. Esses são os primeiros... São alguns dos primeiros. Hoje vocês verem, esse aqui não mudou muito, ele ainda continua. Ali é esse grupo de voluntários que a gente chamava. Eu falo que foi um ano de... Pra mim, a Pri, ela fez toda a formulação, né? Eu falo que pra mim, a Pri canalizou ali, sabe? Assim, de toda aquela energia da natureza, da Ecovila, daquele lugar sagrado, e conseguiu materializar em produtos. Porque, assim, a gente tinha... Vocês acham que a gente tem produto muito hoje na loja? A gente tinha muito mais produto que a gente tem. A gente tinha solução para picada, reparador de ponta, linha masculina, mas foi um momento muito de criação, né? Acho que a Pri ficava criando ali. A gente fala que a gente não testava em animais, mas a gente testava na gente, né? Na gente, nos outros que estavam ali, né? Minha filha, coitada, cabelinho fininho, sofreu com o condicionador, né? Criava, eu acho que estudava, né? Canalizava e estudava. Estudava, sim. Tô com um problema de machucado na orelha, ia lá. O que faço para machucado na orelha? O que tem? Aí pensava e saía. Não. Foi muito estudo, e que não tinha aqui no Brasil também, né? Nós somos uma das primeiras empresas de cosmética 100% natural. Não tinha muita coisa aqui, né? Tem muita coisa de veio de fora, né? Aquele livro de Portugal, das meninas da Saboaria. Então, tinha a Beth em São Paulo dando curso, mas assim, era muito ainda... Tanto que a gente brinca, né? Só nicho de mercado, que é hoje, né? Que é essa coisa... Gente, era assim, a gente era enxotado dos lugares com cosmética natural, assim. Era coisa de hippie, de bicho grilo, de alternativo. Que era o que a gente era, na verdade, na época, né? Assim. Então, era essa visão que se tinha, assim. Acho que depois da pandemia teve uma mudança muito grande com relação a isso, né? Mas desde o começo, eu acho que uma coisa bacana
te falar da Baba também, e da Pri, é que ela é muito persistente, assim. Então, assim, ela não desenvolvia um produto que não fosse assim, que funcionasse de verdade. Porque tinha também esse mito de que, cosmética natural não funciona, né? Então, desde o começo, ela ali tinha produto que, assim, e eu ficava mais nessa área de feira, de comercial. Pri precisa lançar. Ela, não tá bom aí. Tem produto que levou um ano para lançar até ela achar a fórmula perfeita. Então, acho que isso também diz muito, né? Assim, do que é esse nosso trabalho, né? Então, foi esse um ano de criação e outros olhos de mar. Tudo isso aqui eu fazia no PowerPoint, assim mesmo, né? Bem... Tinha coisas que a gente nem tem hoje e a gente tinha, assim. Né? Aí aqui a gente tinha uma botica móvel, né? Quando a gente cresceu um pouquinho, a gente saiu da lavanderia da Ecovila. Né? Porque primeiro foi para fora da lavanderia, né? A gente começou a ocupar a parte de fora e começar... E a lavanderia da comunidade, né? As pessoas queriam usar a lavanderia também e tal. Aí a gente mandou fazer foi numa dessas empresas de food truck, mandou fazer um trailer, né? Que era o laboratório e era nossa lojinha também. Esse trailer hoje, por curiosidade, está lá no Perequê. A gente vendeu ele pro pessoal da Ana Masveg, dos lanches. Era um trailer de produção, eles usam para fazer os lanches veganos. Esse espaço foi muito gostoso também. E a nossa vida era essa, gente, era ficar ali, corria lá para a cachoeira, tomava um banho, voltava. Não tinha internet. Não tinha internet. Todo dia um morro para ir trabalhar, subia emagreceu o quê? Uns 10 quilos? 16 quilos em 3 meses. Porque ele precisava subir para de novo desse trabalhar. volume. Voltava, almoçava, subia o morro, mas era um morro, mas pensa um morro, com a mochila nas costas. Para pegar um sinalzinho 3G, né? E é isso. E aí a gente começou a fazer feira, né? Então a gente começou a criar esses produtos, né? Vendia ali na Ecovila, e aí a gente foi convidado para começar a fazer feira, né? Era aquele movimento que as feiras estavam super hypadas, assim, né? Jardim Secreto em São Paulo, Feira Hype no Rio, então todas essas feiras que eram... E aí a gente, assim, é o que a gente brinca hoje, enquanto as empresas hoje gastam milhões em pesquisa e desenvolvimento, a gente fez isso na prática, né? A gente foi para a interação. Claro, olhando de hoje, né, gente, na época era assim, era o que a gente tinha que fazer para ganhar dinheiro, para viver. Mas olhando hoje, a gente fala, cara, a gente estava fazendo o P&D na prática, né? E é isso, então, né, o sérum facial, que é o produto mais vendido hoje, na Baba veio de uma feira, que todo mundo queria produto para o rosto e não tinha, voltei para ele, faz um produto para o rosto, as pessoas querem um produto para o rosto, né? Então, aí as pessoas, como também tinha acesso à fórmula, isso é muito legal também, que mudou um pouco a relação de consumidor para uma relação de comunidade, sabe? As pessoas se sentiam parte, pertencente do processo de criação, né? E essa coisa da fórmula é uma coisa muito disruptiva realmente, né? Tinha gente produzindo os nossos cosméticos na Bahia, no Rio, nos Estados Unidos, e imprimia o rótulo, colava e vendia lá. Depois, quando a gente saiu dessa fase artesanal e foi industrializar a marca, né? Foi para tirar a Anvisa, porque, né, no Brasil, infelizmente, a cosmética natural não é reconhecida, né? Por enquanto, hoje foi assinado uma... É mesmo? Na RDC, agora vamos ver, tem 15 dias para aprovação de sabororia. É o que mais a gente torce, hoje, porque... Foi sabão, né? Chegou uma hora que era uma verdadeira caça às bruxas, assim, né? A gente brincava, né? Porque as bruxinhas que faziam os cosméticos, porque realmente... Para comida é muito menos exigente do que para fazer um cosmético, né? Então tem lobby aí das grandes empresas, enfim. Entrar nesse assunto vão horas. E aí a gente então teve que mudar, mas é isso, foi um movimento a Pri ficava lá produzindo na Ecovila e eu ia a Rio e São Paulo fazer feira quase praticamente todo final de semana, né? Pelo menos um sim ou não a gente ia. Cosméticos ou feira geral? Feira orgânica, não, feirinhas assim, feira orgânica, feira de artesanato. De artesanato, pequenos produtores, feiras veganas. Então a gente fazia em São Paulo
JMA, várias feiras assim, Jardim Secreto, experiências mais legaisinhas assim. A gente participava. E era uma época que era muito legal também, porque como não tinha muito produto, assim, as pessoas vinham com a felicidade, sabe? Eu encontrei um desodorante, né? Então, foi um momento bem importante pra gente, né? E aí a gente tem uma longa caminhada, né? Desde então, assim, né? A gente sempre vendo a Bava como um processo de aprendizagem, né? Então, sem um lugar que a gente quer chegar, né? Então, aquela coisa não está onde vai chegar, mas está no caminho, né? O segredo está no caminhar, então a gente sempre vai e foi desenvolvendo as coisas conforme aparecia, conforme as ideias surgiam, conforme a Priscila não bloqueava minhas ideias, porque eu lanço 15 ideias por dia, ela fala, pelo amor de Deus, não, vamos escolher uma. Não aceito, não quero ouvir. Acabei de acordar. Deixa eu tomar meu café da manhã em paz. Não me dá nenhuma ideia. Eu sempre faço parecido. E graças a Deus eu tenho ela na minha vida. Melhor segurar do que ter que me empurrar, né? E aí, né, algumas ideologias a gente teve que ressignificar, né? Então, como eu falei, não dava mais para ter os rótulos abertos, né? O nosso alívio natural que a gente tinha, a gente chamava de Vic natural, né? Você, pelo amor de Deus, você é processado pela Vic, né? Porque a gente não tinha noção disso realmente, a gente estava num universo à parte, realmente. Né? Então, eu acho que é legal falar um pouco disso, né? Mas muitos valores a gente mantém até hoje, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em sustentabilidade, né, nas embalagens e no processo, isso pra gente é tão natural, porque da onde a gente veio não podia ser diferente, né? Então, assim, seria impensável fazer de outro jeito, né? Então, um pouco, também tem que pensar de uma outra forma, né? E a gente, né, desenhou também a Bava em rede no começo, onde todo mundo pudesse produzir, né? E aí a gente viu que dos aprendizados, né, até trazendo para o mundo do negócio, que às vezes a gente fica nesses processos mais colaborativos, pode gerar uma morosidade no processo, né, de tomar de decisão. Então chegou uma época que a gente falou assim, cara, a gente vai rasgar, vai fazer e quem quiser chega junto, né? E a gente vai acolhendo os nós que chegam, né? Então era uma coisa muito que a gente via, né? Inclusive na Laboriosa que a gente participava, né? Às vezes aquilo que todo mundo vai fazer ninguém faz, né? Então às vezes é preciso ter mesmo uma liderança natural que toma a frente, que vai, mas que seja permeável para quem vai chegando, para acolher quem vai. Tem que ter uma assertividade, né? Uma objetividade, um norte, né? E aí vai. Na Interround tinha algumas coisas que eram consenso, a gente ficava que era consenso. Porque tem uma hora que você fala sim, só porque você desiste. Fala, tá bom, pode ser, mas não é que você concorda. Então, para não chegar nesse lugar. Então a gente falou, vamos fazendo, vamos seguindo com as ideias. E é sempre aberto para quem quisesse chegar. Eu acho que o aprendizado que a gente teve também com esse processo, né, não é o ou, né, é o e, né. Então assim, não dá pra gente, que a gente fazia muito no começo, né, assim, eu não quero nada do velho mundo, nada faz sentido. Não, tem coisas lá que fazem sentido ainda e que é importante que até pra gente impulsionar essas outras coisas de novos modelos que a gente quer, né. E aí no meio disso veio a pandemia, né? Aquela coisa, meu Deus, o mundo vai acabar, né? E a Bava, assim, teve aquele acaso, dos acasos que não existem, né? A gente tinha parceiros que revendiam os nossos produtos e todos eles, a grande maioria, 99%, eram empórios, farmácias de manipulação, casas de produtos naturais, que foram considerados na pandemia como espaços necessários, né? Então eles continuaram abertos.
E aí, junto disso, veio um movimento muito forte das pessoas preocupadas, né, com a saúde, com o bem-estar, né? Óleo essencial para a ansiedade, para a depressão, para a imunidade. E aí, o que eu estou passando na minha pele, o que eu estou passando no meu corpo e tal. A Bava cresceu muito nesse momento de pandemia. Acho que só um parênteses antes disso, que não está aqui. Quando foi em 2018, a gente sai de Terraúna, a gente ficou lá por 3 anos, a gente ficou 2015 a 2018. Porque meus filhos estavam maiores, porque eles queriam ir para a escola, porque uma já estava com 8, e com 9, eles queriam prova, eles não queriam mais a escola comunitária, queriam lição de casa. Hoje se arrependem, mas naquele momento eles queriam isso. Então a gente muda para São Lourenço, que era uma cidade bem próxima de Terraúna, bem próxima, 1h30, não tão distante, mas que a gente conseguia manter uma relação. E lá a gente tinha uma escola Waldorf, e lá a gente abriu um empório muito grande, um empório sempre grande, sempre, que era uma garagem. A gente alugou uma casa aqui embaixo, era uma garagem destruída, que depois não tem foto, né? Mas que a gente arrumou, pintou, trabalhou com os artistas locais, foi incrível, e a gente vendia tudo que vocês imaginam de orgânico e vegano que tem nacionalmente. Assim, a gente tinha produtores de cacau da Bahia, a gente trabalhava com muito produtor do sul, então a gente estava com esse empório com saca, Ecobio, de saca, então tinha por quilo, e a gente trabalhava no modelo do chão em São Paulo. Você tem lá o Instituto Chão, você tem o preço do produtor nas coisas, tinha uma lousa com todos os valores que a gente gasta, os custos que a gente tinha ali do espaço, e tinha uma sugestão de contribuição na hora do caixa. Então a gente já vendia em São Paulo, e aí a gente trouxe esse modelo para São Lourenço. Então, quando chega a pandemia, a gente já está nesse espaço há mais de um ano e pouco, mais ou menos. Vendia cosmético, chamava Bava Conceito, era um espaço chamado Bava Conceito. Em cima, o espaço era embaixo, a gente morava no meio, e em cima tinha um terraço, como chamava? Tinha um terraço em cima que também em São Lourenço não tinha nada. Então a gente fez um espaço ali que a gente chamava encontro, que a gente convidava a gente para ir, que alguém queria dar uma palestra de uma coisa legal, a gente falava, pô, vem daqui. E aí surgiram uns movimentos super interessantes em relação a, tipo, o espaço. Quando a gente pegou a casa, ela estava bem... uma casa antiga, que precisava de alguns cuidados, então teve um movimento, a gente pintou com tinta de terras, as tintas naturais em cima, e foi uma oficina. Então era um espaço que aconteciam coisas o tempo todo também. Então, quando chegou a pandemia, a gente estava com esse espaço aberto e revendia em outros espaços semelhantes a esse. Uma loucura, aquela coisa de meia-noite você está olhando se tem algum limão estragado dentro do saco de limão, porque senão no dia seguinte tudo está estragado. Mas a ideia era estar dentro desse conceito, né, do que a gente estava acreditando, e com o que a gente queria materializar, que contribuição que a gente queria fazer para a cidade, para onde a gente estava, né. Quando a gente teve que fechar o empório, assim, as pessoas ficaram arrasadas, assim, do tipo... né, porque, né, Minas é uma cidade São Lourenço é uma cidade conservadora, né, então a gente fazia forró, a gente fazia um monte de coisa assim acontecendo na casa. Isso, porque essa mesma visão da Laboriosa, que é legal, né, voltar, mas que a Laboriosa, pra você ver, ficava a chave na porta para as pessoas tirarem cópia e usarem como queria, a contribuição era consciente. Então esse terraço, a ideia também era ser uma contribuição consciente. N experimentações para a gente materializar o que a gente acreditava naquele momento. Né? E na verdade o que conectava a gente também com as pessoas que a gente queria estar perto. Então quem estava ali em São Lourenço tinha esse movimento acontecendo, colava junto, e a gente também acabava conseguindo fazer conexões com pessoas que eram interessantes. Então tudo se autoalimentava, assim, uma coisa impulsionava a outra. Aí vem a pandemia e a gente resolve ficar... Deixa eu ver se é isso.
Aí a gente resolve, a gente vem pra praia. A gente trabalhava em várias pessoas ali, porque era um empório grande, então acho que, sei lá, uns 6, 7 pessoas. Mantém uma equipe meio mínima, eu trabalhava na parte de compras, toda a parte mais de venda, de organização, de pagamento, de equipe. E a gente vem, meu pai tem uma casa na praia, a gente resolve, minha irmã ia ter bebê, no começo da pandemia, assim, quando estourou tudo, eu falei, eu vou pra lá, o mundo vai acabar, eu vou preparar a casa para ela ter um filho, vou comprar uma banheira, vou fazer alguma coisa para poder receber a criança. E a gente foi, era parto natural, foi demorando, a gente foi ficando. A criança nasceu em São Paulo, não foi para lá no primeiro mês. O mundo não acabou. Só que a gente descobriu que a gente queria morar na praia, que morar na praia pra gente era o que ia fazer todo sentido e que era essa vida que a gente queria ter. Durante a pandemia, a gente ainda volta para Terra Una e fica ali, meio Terra Una, São Paulo. Continuamos com o espaço em Minas, continuamos com os cosméticos. Nesse momento já está tudo um pouco mais terceirizado, essa parte de produção, e muito mais calma, porque não é que também estava vendendo horrores, mas tudo funcionava. E a gente, né, como a Pi falou, descobriu que a vida é muito curta para não morar na praia. A gente trocou o mar de montanha pelo mar salgado. Aqui é um pouquinho de umas fotinhas só para as primeiras produções, ali na Ecovila, que é a horta comunitária. Aqui o espaço que esse mal funciona muito bem. A cozinha e refeitório. Espaço de alimentação coletiva, aqui as vistas, enfim, da nossa produção, né? E a gente sempre pautado nesses valores, né? Assim, bem-estar, sustentabilidade, ingredientes naturais, empoderamento, propósito e transparência, esse movimento do slow build também, né? Assim, que pode ser um pouco menos, né? Então, criar produtos que sejam duráveis, né? Então, a Bava tem muito isso também, né? A Pri faz uma formulação que cosmético dura, né? E muitos são multifuncionais, né? Você pode passar no cabelo, no rosto, no corpo, sem a necessidade de ter aquela prateleira lotada de coisa, não, né? O menos é mais, né? A gente é uma indie brand, é uma empresa pequena, né? Uma empresa autoral, né? Então a gente também faz parte desse movimento mundial, né? De empresas com propósitos muito claros, são empresas que têm à frente, né? Até hoje, né? Os seus idealizadores. E sem grandes investimentos. Então, tudo que a gente fez até hoje foram sem grandes investimentos, né? Pela ousadia, porque a gente gosta de fazer, a gente trabalha demais, né, Pri? A gente trabalha demais. Achamos a Elisa, que é a nossa gerente, trabalha igual a gente, que é uma super parceira. E focado também em autocuidado. Como que é o empoderamento para vocês que querem entender essa parte? Mas depois, pode responder depois. Tá bom. Um pouquinho dessa nossa jornada, né? Então, resumindo, então começa lá em 2015, 2016 os primeiros produtos ali na lavanderia, né? 2017 esse movimento de fazer as feiras, de sair, né? A gente brinca que é romper as porteiras da Ecovila para outros espaços, o trailer de produção, oficina com voluntários. Em 2018 foi esse ano que a gente regularizou a linha, né? Saiu do artesanal e foi para uma coisa mais regularizada, né? 2018 expansão com revendas. 2019, como a Pri falou, a gente abriu o Empório, né? O Bava Conceito, em São Lourenço. 2020 esse movimento de aceleração durante a pandemia, né? 2021 a gente fez essa mudança aqui para Ubatuba, a gente abriu nossa primeira loja ali na Praça da Baleia, do lado da sorveteria Santim,
E foi um movimento muito gostoso, assim, porque essas coisas, tudo da Bava foi acontecendo muito ao acaso, né? Então a gente precisava de um escritório para trabalhar, essa era a grande motivação era, a gente precisa de um escritório para trabalhar, não aguento mais criança, aula online, que já estava dando, né? E eu preciso trabalhar, né? E aí a gente começou a procurar um escritório e aí a gente achou ali no mesmo valor do centro, um lugar super legal e que era muito grande. Tipo, o que a gente vai fazer com isso, né? Vamos fazer uma loja, né? Mas será que tem público em Ubatuba? Será que as pessoas, né, vão receber? Como é que será que vai ser recebido uma loja de cosmético natural? Às vezes a gente conversava com os comerciantes falando assim, você vai abrir só de cosmético, assim, natural? Será que tem, né? Nichado, né? Nichado, né? Assim... e desde o começo foi uma surpresa muito, muito boa pra gente, assim, acho que a receptividade em Ubatuba foi muito grande, assim, da Bava, e acho que a gente é muito, muito agradecido, assim, por essa abertura que foi na cidade. Nossos produtos já vendiam aqui na Integrale há muito tempo. Eles eram um dos espaços que revendiam nossos produtos lá desde antes da pandemia, né? E aí a gente, né, ousou abrir a loja e desde o primeiro dia, assim, foi muito legal, assim, a gente sentiu uma coisa muito, muito bacana, né? Aí a gente inaugurou um quiosquinho ali na Guarani, ali do lado da Ellen, ali, um pedaço do jardim da Ellen, também totalmente ao acaso, né? Aquele trailer não foi feito para ali, por incrível que pareça, ele foi feito para um outro evento e a gente não tinha o que fazer com aquele trailer depois. Aí conversando ali, tem um lugar. Aí a gente chegou lá com uma fita métrica, assim, era exato o tamanho né? Tanto que ali veio com um caminhão Munk, assim, e pá, colocaram. Nunca mais sai de lá. Né? Porque, então, dessas coisas que vão acontecendo. Aí a gente abriu a Bava lá no Batuba Mall, né? Também super acertado, né? E aí desde o começo as pessoas perguntaram, é franquia? A gente, não é franquia. Nossa, mas que loja legal, não sei o que, não queria uma dessa na minha cidade, não tem nada parecido na minha cidade. É franquia, gente? Não é franquia, é uma loja daqui de Ubatuba. É de Ubatuba, que legal. Né? E aí depois da 10ª pessoa a gente falou, para de falar que não é e fala que a gente vai ser franquia então. Né? Porque se tá todo mundo perguntando sobre isso, aí em 2023 a gente contratou uma empresa para formatar, né, para fazer os manuais e tudo certinho, né? Os estudos, porque a gente começou a viajar e viu que realmente não tinha nas outras cidades. A gente, cara, não tem nas outras cidades realmente, assim. Claro, Rio, São Paulo são grandes capitais, né? Mas uma loja que reúne, né, como a gente tem ali, que é a solução completa da cabeça aos pés, que é o que a gente fala, né? Assim, tem desde um produto para o cabelo até lá um hidratante para o pé mesmo, né? E para um estilo de vida natural, ecológico, que é o que a gente se propõe, não tem mesmo, né? Tanto que a gente aqui a gente tem a nossa marca, mas a gente tem outros parceiros também que a gente revende, né? Pensando nisso, assim, então a gente tem um mix legal para que a pessoa chegue ali e realmente ela tenha tudo, né? E aí em 2024 a gente começou então esse processo de expansão, a gente abriu, né, finalizou esse processo de formatação e abriu nossa primeira unidade, hoje fora de Ubatuba, franqueada no Iguatemi de Sorocaba. Então hoje a Bava rompeu aí já as fronteiras de Ubatuba e chegou, e agora nosso projeto é levar, porque foi uma forma que a gente viu de como é que a gente faz, como é que a gente cumpre a nossa missão, né, que é fazer chegar a maior número de pessoas possível a cosmética natural. Sozinho a gente não dá conta, né? Então a gente faz isso através de parceiros, através de pessoas, né? O modelo de franquia coube bem nesse momento, né? E a gente tenta uma outra tipo de relação também com esse franqueado. A Elisa hoje fica no apoio a ele também, né? E depois aos demais. Mas numa relação ali de ganha-ganha, de apoio, de não ser mais um negócio jogado lá, né? Mais uma unidade jogada lá, não. Como é que a gente está junto mesmo nesse processo? E aí, né, o nosso sonho grande, né, onde que a gente quer chegar, onde que a gente quer, dentro dessa experiência que a gente está visualizando na Bava, a gente quer ser a maior rede de franquia de cosméticos naturais
e à base de planta no Brasil, né? Então, não é muito difícil, porque não tem muitas empresas de cosmética natural na área de franquia, mas a gente está com esse processo, com essa missão, né, de levar a cosmética através de parceiros para outras cidades aí. Que acho que é mais do que levar só os produtos. Hoje, quando a gente fala qual que é, quando a gente tem... Você tem o código de cultura, tá aí? Pega ele lá no seu computador. Hoje a gente, quando coloca o que a gente quer, né, como que a gente apresenta a Bava, como que a gente se identifica, a gente é um ponto de acesso à cosmética natural, a gente quer ser um ponto de acesso que facilite o acesso à cosmética natural de qualidade, de alto rendimento, de alta eficácia, mas a gente quer ser um ponto de acesso a culturas regenerativas. A gente escreve isso desde o dia que a pessoa chega pra gente, desde a entrevista, a gente, quando conversa com alguém, traz o manual de cultura e traz isso. E aí, quando a gente pensa em um ponto de acesso a uma cultura regenerativa, eu estou falando muito além dos produtos. Eu estou falando realmente das relações, do que essa pessoa quer colocar no mundo, de como que ela quer se envolver, de como que ela quer ter as trocas. Então, todo esse lado de pessoas, para mim, hoje, eu acho que eu consigo e quero olhar tanto para isso quanto para a parte de produtos. Os produtos são muito legais, estão encaminhados e aos poucos tem muitos parceiros hoje para formular comigo, mas olhar para as pessoas que estão dentro, e aí você perguntou que a gente vê como empoderamento, eu vejo tudo aquilo que hoje meus filhos estudam na escola tradicional, mas o unschooling não saiu de mim, e tudo aquilo que a escola não consegue dar, porque a escola poderia vir nesse lugar de formação de um adulto saudável, inteligente, capaz, empoderado, determinado, empreendedor, mas é um pouco de quando a pessoa chega, esses são os valores para a Bava, para a sua vida, para o seu relacionamento, qualquer outra coisa que você quer fazer, né? Então acho que o empoderamento para a gente vem nesse lugar, de trabalhar as coisas bem feitas, tudo. Com autonomia, né? Com autonomia. A gente tem algumas... Tá no grupo de vendas, tá fixado no grupo de vendas. Lê, eu te mandei. Esse ano a gente começou uma mentoria de uma empresa que chama For Blue, que ela olha 360 graus a empresa e ajuda a organizar tudo isso dentro do que você quer. Então, para mim é sempre... A gente já vem trabalhando com eles há um ano e meio, só que a gente estava assim só nas beiradas deles. Aí esse ano realmente a gente, faz uma semana e meia, fechou realmente a mentoria com eles. E para mim o empoderamento das pessoas, a gente tem várias pessoas que saem, algumas pessoas que saem de trabalhar com a gente, porque abriram um negócio, porque foi trabalhar na praia, porque comprou um carrinho de açaí, sabe? Então isso, quando a pessoa sai, por isso eu falo, pô, vai, deu certo. Mais um para empreender. E mesmo quando apareciam, tipo, alguém fazendo lá na Bahia, nos Estados Unidos, a gente falava, nossa, mas e aí, como que vocês fazem? Não faço, eu só agradeço. A pessoa está pegando e está testando, está trocando, está vendendo, e está criando, e está produzindo cosmético que não faz mal para ninguém, que não questiono. Só agradeço. O que o resto que vier é lucro. Esse é o nosso código de cultura hoje, que a gente construiu o ano passado. Uma vez por ano a gente tem isso de tentar juntar todo mundo. Tentar não, consegue juntar todo mundo que trabalha com a gente. Só falar todo mundo, parece que é 1.300.000 pessoas, né? Na verdade, a vida inteira sou eu, Lê, mais 5 ali correndo atrás, mais 1, mais 2, mais 3. Hoje a gente está em 15 pessoas, se a gente colocar todo mundo que está ali dentro desse entre venda, administrativo, organização, zeladoria, nós somos mais ou menos 15 pessoas, e a gente fez em agosto do ano passado um encontro e desenhou junto esse código de cultura. A gente já tinha muito o que a gente queria como missão, isso que para mim faz muito sentido a gente pensar além dos produtos. Para mim a Bava é sempre além dos produtos. Não preciso contar quem quer ser a maior franquia na dupla.
mas os valores, o que a gente não tolera e as políticas de gestão a gente foi construindo junto. E hoje, quando a pessoa chega na entrevista, eu converso e apresento esse material de assim, ó, é isso, você tá afim, é isso que você quer pra sua vida? Então, acho que desde o começo a gente fala de quando a gente trabalha comprometimento. Desculpa. Comprometimento, proatividade, que são alguns dos valores, relacionamento saudável. Você quer relacionamento saudável? Tem gente que gosta de intriga, né? Tem gente que gosta de cutucar o outro. Você quer viver bem? Que a gente gosta de viver bem. Então isso é muito claro quando a pessoa entra. Se já começa ali, a gente já corta no dia 1, assim, por quê? Porque essa escolha, né? E o que a gente não tolera quando a gente coloca desrespeito, desonestidade, eu falo desonestidade, por exemplo, vai muito além de não roubar. Não roubar você não pode, porque você é preso. Desrespeito ou desonestidade é quando eu combino com você que eu vou chegar às 8 e eu chego às 8h40. Isso é um desrespeito pro outro que ficou esperando, pro outro que acreditou que você ia chegar aqui. É desonesto. Então, assim, a gente vai além disso. Quando eu largo meu pote de marmita em cima do balcão com o amiguinho. Então, a gente pega essas questões assim e vai levando um pouco além. E tudo isso a gente conversa muito na entrevista antes. Ou é assim que a gente trabalha, é esse que é a pessoa que a gente está procurando. Então, acho que desde o começo. A gente tem treinamento constante, a gente tem feedback semanal, então todo mundo, de alguém vai receber um feedback. Seja do seu supervisor direto, seja do gestor, alguém vai dar. Então, toda semana a gente tem treinamento de produto 3 vezes por semana, treinamento fora de produtos de venda, por exemplo, para a equipe de venda, algumas vezes na semana. A gente tem um café da manhã onde a gente apresenta para todo mundo o que está sendo criado. Então, acho que hoje nossa gestão de pessoas, para mim, é um ponto que eu gosto de fazer. Eu sempre adoro fazer isso, adoro estudar isso. Quantas pessoas? A gente está em 15, mais ou menos. Às vezes um pouco mais alta temporada, baixa temporada, freelancers, não freelancers, mas 15. E a matéria-prima continua sendo lá do Terra? Matéria-prima nunca foi de lá não tem tá. produção de nada. A matéria-prima a gente pega, tipo, óleo essencial, a gente conhece algumas fazendas ou conhece alguns produtores que trabalham com os óleos que a gente precisa e aí compra deles. Mas é bem distribuída, assim. Todos os produtos que são amazônicos, assim. Aí ou a gente pega de algum... Tem por exemplo, a copaíba e o sangue de dragão, que são 2 produtos bem específicos. A gente pega de um projeto que chama Floresta em Pé, então eles trabalham com pequenas comunidades, fazem as extrações de maneira sustentável e apoia a manutenção dessas comunidades. É porque é difícil, né? Eu conheço pouco, mas eu me interesso muito como pessoa. E acho que o despertar mesmo foi na pandemia, assim, de conhecer e da gente acessar isso, né? Eu comecei a fazer desodorante em casa, é isso, porque todo mundo compartilhava um pouco as receitas mínimas, assim, de óleo essencial, de aquele leite de magnésio, ou colocar bicarbonato e outras coisas, enfim. Mas eu sou uma pessoa que também trabalha muito com que gosta muito da aromaterapia, de óleos essenciais, e uso isso bastante na minha vida. E aí, com amigas que já estudaram isso, que são terapeutas também, eu descobri que cada vez mais a extração ela é nada sustentável, né? A extração do óleo essencial, que mesmo as marcas que a gente conhece, então começaram a me dar esse alerta quando eu comecei a selecionar um pouco as marcas que eu consumia, falando sobre como também muito, enfim, o impacto que isso gera do óleo, por isso que hoje se produz bastante hidrolato também, né? Que é uma parte do processo de fazer o óleo essencial, tem a coisa toda da água e que é tão potente, que muitas marcas também estão fazendo, tal, de cosméticos naturais. E aí eu fiquei com essa curiosidade também, assim, porque no fim o óleo essencial, que é uma coisa que eu consumo tudo, assim, agora, aprendendo, é isso, para tudo, para mosquito, para corpo, meu creme hoje no hidratante, a gente também não sabe direito essa fonte, né, assim, de algumas coisas.
E isso também não mudou, está acelerando também o desenvolvimento, porque aumentou as cosméticas todas, mas também acelerou o processo de extração, imagino, de tudo isso. Então o impacto, com certeza, deve aumentar o impacto também. Eu acho que a gente viver é a gente deixar alguma pegada, a gente viver, por mais que a gente pense em sustentabilidade, não tem como a gente ter impacto zero. A gente está aqui, a gente está gastando luz, a gente está aqui falando sustentabilidade, um monte de gente vindo de carro, todo mundo com celular. Acho que é impossível, hoje é muito utópico a gente pensar que a gente não deixa. Agora, se você usa o óleo de citronela, em vez de usar um monte de defensivo químico para espantar pernilongo, mesmo que tenha uma pegada na extração da citronela, claro, conforme a gente precisa de muita lavanda, tem hoje monoculturas de lavanda gigantesca para extração de óleo. Mas não tinha um aromatizante sintético, que eu acho que a pegada era tão ruim quanto para o meio natural, para o meio ambiente, para a gente. Então, os dois têm. É claro que quando a gente começa a pensar em monoculturas gigantes de qualquer coisa, você não tem uma plantação de lavanda dentro de uma agrofloresta com bananeiras e tomatinhos. São monoculturas, o gerânio, né? Principalmente as flores, acho que tem essa pegada. Mas acho que é isso. Para mim, sempre que a gente vai pensar em qualquer ação, a questão da sustentabilidade me martela muito. Na Páscoa a gente fez ovinhos de produto de cosmético natural. Aquilo lá foi e voltou na minha cabeça 132 vezes era o caminho, sabe? Sachês de amostra, mas a gente começou a entender que tem algumas coisas que precisam existir para a gente poder se manter ativo e fazendo a coisa acontecer. Então, óleo essencial é isso. Tem a música, tem a citronela, a melaleuca, capim-limão, alguma linha de óleos que vem com uma família, que as plantas são até com reiki, eles botam lá. A gente tenta sempre priorizar esses, né? Então a gente tem vários fornecedores orgânicos, né, com todo esse cuidado com o cultivo. Então a gente, sempre que tem, a gente prioriza e é uma coisa que a gente não abre mão. Os cítricos são numa empresa que faz suco de laranja, e aí a casca era um resíduo. É um subproduto. Que virou o produto principal deles, mas era um subproduto. Então os cítricos vêm dessa empresa. Mas pegar, tipo, ylang-ylang, que é de uma flor asiática, a gente acaba tendo menos. E a gente já tentou tirar. Mas aí as pessoas olham uma das e falam, acho que não. Eu quero aquele ali com ylang-ylang. Então, quando eu cheguei aqui, foi o primeiro lugar que eu visitei. Então, eu fui, acho que conheci você na loja, assim. Eu gosto, adoro. E foi muito legal. Assim, porque eu já tinha um pouquinho de conhecimento de... Eu estava em Piracaia antes, eu também saí da Universidade de São Paulo e Joanópolis primeiro, depois Piracaia, depois vim pra cá. E aí eu já fui lá e rolou essa conversa muito aberta, você foi contando do óleo, dos óleos essenciais, dos produtos. Enfim, que é uma forma de empoderamento também, porque essa coisa do cuidado com o corpo, né, a gente era muito distante isso da gente, até muito pouco tempo atrás, a gente não sabia que produtos a gente usava, né? A gente não tinha esse conhecimento. Por exemplo, absorvente, até hoje é uma coisa absurda, já se produz, tem muitas coisas, né, muitas empreendedoras mulheres, principalmente fazendo coisas de absorventes. Na Barra tem. Muito legal. Muito legal. É uma construção isso, né? De contando processos, equilibrando, né? Fazendo as opções menos impacto, ao mesmo tempo que possam ser vendidas, né? Não é uma coisa simples, nem linear, nem direta, né? Mas a gente tem descoberto coisas muito interessantes, né? Nesse processo de conversar com os empreendimentos locais sobre essa ferramenta em territórios vivos, e descobri que tem empresas, fazendas de energia solar, por exemplo, que vendem cotas de energia solar para empresas daqui. Então já tem 4, acho que fornecedores, não sei quantas empresas já engajaram nisso, mas por exemplo a Maria Farinha, a Café com Leite, são 2 que já contaram que elas fazem isso, né? A Maria Farinha não tem como implantar placa de energia solar suficientemente
potentes aí para dar conta do quanto que ela gasta, mas ela compra cotas e com isso ela reduz o gasto dela de energia e ela está contribuindo porque está entrando dentro da rede aqui de energia solar de outro lugar. Então, são coisas que a gente não conhece, né? Não é muito divulgado ainda, mas são coisas que você pode ir passo a passo incorporando, né? Desde outro horizonte, agora isso tem a ver com sustentabilidade de como as empresas se organizam, né? Tem muita coisa, acho que para ainda buscar, conhecer, informar e divulgar, né? E já está rolando aqui, a gente ainda não sabe. Então esse é um pouco o nosso papel também, levantar essas coisas e procurar fazer as pontes, né? Pode ser muito interessante para restaurantes, por exemplo, que o Pedro Super trabalha com eles, né? O Festival Gastronômico, acho que é uma oportunidade interessante. Aqui a gente está tentando um pouco... Rede hoteleira. Rede hoteleira, né? A gente tem aqui três coisas que a gente já está girando nessa direção. A gente tem a nossa própria placa de energia solar, que a gente conseguiu instalar, o telhado permite, né? Ter o primeiro retorno de conta de luz agora esse mês. Conseguir um financiamento para poder implantar, tem um sistema bancário que faz financiamento específico e vantajoso, né? A gente tem um produto que reduz o uso de água, acho que vocês já viram nos banheiros, a gente tem um produto que você não precisa puxar descarga, esse é o número 1, né? Você usa o produto e ele dilui a urina e funciona super bem, não tem cheiro, nada, bem legal. Então, a gente está medindo agora, né? Tentando ver um jeito da gente medir quanto que isso reduziu do nosso gasto de água. E a gente tem um sistema de separação de resíduos completo, né? A gente começa com papel e embalagem ali na frente, estimulando quem entra no espaço. Toda a produção de restos de alimentos, de orgânicos do café nosso vão para dois processos de compostagem diferentes, um é minhocário, outro é uma composteira mesmo, que a gente acabou de receber de uma pessoa parceira que está testando isso funcionar. A ideia é levar para os estabelecimentos de pousadas e restaurantes, bem interessante. E a gente produz um chorume, né? Esse chorume é doado. A gente quer também plantar uma horta lá no fundo, já ter um reaproveitamento ali, talvez produzir algumas mudas, enfim. E esses sistemas podem ser desenvolvidos, criados e se retroalimentarem, se complementarem, né? Mas é uma busca, não é uma coisa assim que está pronta, né? A gente tem que construir mesmo, tem que se dispor, tem que estar com esse propósito, essa missão bem definida, porque é possível, reduz, inclusive, gasto, né? Até no bolso positivamente, então, bora lá, por que não? Hoje quando começou, ela trouxe, tem gente que não acredita, né? Que sustentabilidade, empreendedorismo e lucratividade podem andar juntos. Hoje eu já não vejo outro caminho, eu falo, se não andar junto, não existe, não tem como existir a longo prazo se não colocar isso na balança. Porque não adianta, e não é tão longo assim, se a gente pensar em 15 anos, né? A gente não tem tanto tempo assim para ficar brincando. Mesmo as marcas pequenas, né? As que vendem aqui, mesmo na rede agroecológica, não tem como ser sustentável. Acho que pequenas, grandes, se hoje não estiver pensando na sustentabilidade, nas pessoas que estão ali, é uma vida sofrida, é ruim, sabe? É desgastante para todo, para o meio, e você manda aquela pessoa para casa. Eu fico pensando sempre isso quando eu trabalho com alguém. Você manda essa pessoa para casa pior do que ela chegou aqui hoje, eu não estou piorando a vida dela, eu estou piorando a vida de toda aquela família, daquele filho que vai tomar esporro sem ter feito nada, daquele marido que vai ter a companheira ali mal-humorada. Então eu acho que é um ciclo que isso vai se proliferando. Então acho que não tem como não pensar em tudo isso, não pensar em tudo que você gera e como que essa cadeia ecoa depois que ela sai de você. Volta para você negativamente. Totalmente, eu tenho certeza. Então, é isso. Não tem como não fechar esse ciclo e falar, tá tudo bem, eu finjo que eu não vejo, voto em alguém que ali vai me salvar e vai dar tudo certo. E seja quem for, não importa quem é, isso está resolvido. Não, é olhar pra gente, né? Acho que não tem outro caminho que não seja olhar para onde eu piso. Obrigado pela apresentação, foi incrível ver a história de vocês, né? Vocês estavam aqui desde o primeiro dia com a gente, né? Naquele formigueiro todo lá, né? De inauguração.
E é legal saber que vocês trilham esse caminho, né? Desde a laboriosa. Então, assim, não é por acaso que vocês estão aqui conosco e são pessoas que acreditam nesse processo colaborativo, no poder das redes, né? E é muito coerente a trajetória com o que vocês desenvolvem, assim, né? É muito, assim, a gente olha e assim, vocês passam uma segurança, uma coerência mesmo daquilo que vocês escolheram para desenvolver e entregar para a sociedade como valor, né? E olhando assim, primeiro, obrigado por apresentar para a gente, né, essa declaração de cultura, porque isso demonstra a maturidade da empresa, e é legal, porque não é toda empresa que abre, né, então a gente foi privilegiado de tomar contato aqui, e é legal ver que, uma coisa que me chamou a atenção, vou falar com vocês assim, é legal ver que assim, acho que a declaração de cultura ela pode ser revista com o passar do tempo, né, assim, mas nesse momento, conforme vocês apresentam, tem um olhar também sobre o indivíduo que vocês querem que faça parte desse processo com vocês, né? Então, assim, do tipo, venha fazer parte, mas, assim, é nisso que eu acredito, né? Então, vocês declaram no que vocês acreditam. E eu não vi ali nos valores, né, assim, uma coisa que seja, do tipo, a pessoa que vem trabalhar com vocês tem que ser uma pessoa que use cosméticos naturais, que acredite nisso, que tem que ser um usuário convicto, não, eu venho da essência do cosmético natural, né? Isso é uma coisa que eu queria saber, porque isso é uma coisa bem interessante, assim, no sentido de como é que a pessoa vende, imagino treinamentos e tudo mais, mas como é que a pessoa vende uma coisa que ela não foi acostumada ao longo da vida dela utilizar, recorrer a esse tipo de produto, e às vezes assim, também a gente vem de uma trajetória que esse tipo de produto ele não era tão acessível, né? Às vezes era mais caro, até ser mais difundido. Esse é o primeiro ponto. E o outro é assim, como que é o comportamento de um varejo focado nesse tipo de produto, né? Como que é o desempenho disso ao longo do ano, assim, seguindo a característica que a gente tem de flutuação de visitante, turista, né? Essa coisa do perfil de consumo variável ao longo do ano, assim, como que é o desempenho, não necessariamente financeiro, mas o desempenho em termos assim, de resultados e como que vocês lidam com essas sazonalidades. Da pessoa nunca ter usado cosmético natural, não ter, claro que a gente conversa um pouco sobre isso na entrevista, mas eu olho mais se a pessoa tem bom gosto, porque se ela tem bom gosto, é fácil ela pegar gosto. Normalmente se ela não usou é porque ela ainda não teve contato, ainda não teve a experiência, mas ela começa a usar e normalmente, assim, muita gente que trabalha com a gente nunca teve contato e vai pegando gosto, vai pegando a experiência de um, a experiência de outro. E vai além, porque aí de repente eu vejo a mãe que começa a usar e aí o pai que começa a pedir, então vai expandindo assim para as famílias, sabe? Você vai chegando em lugares que eu nunca imaginei. A gente tem uma política bem generosa de desconto para quem trabalha com a gente, assim, a gente deixa com que o produto fique bem mais acessível para quem está com a gente. A gente deixa testes e incentiva que eles usem. Sabe, assim, claro que você vai chegar no primeiro mês e vai comprar tudo, óbvio que não, mesmo por mais generoso que seja ali o que a gente oferta, mas usa, pega, chegou com dor, pega aquela pomadinha, passa onde você tem a dor, passa esse hidratante, usa esse sérum aí na cara, 1 semana, 2 semanas, então a gente incentiva que os produtos sejam usados, sabe, o que está ali na loja é para ter essa experiência. Trabalha 1 semana cheirando hortelã. Então, acho que com as pessoas a gente faz isso. Normalmente, quem fica mais tempo, a gente já tem pessoas que já estão com a gente há bastante tempo, já tem uma galerinha aí com mais de 1 ano, gente com mais de 2 anos, o que para Ubatuba eu me sinto super vitoriosa. E uma equipe muito boa, assim, muito. Quem fica, fica mesmo. Então a gente trabalha assim, as pessoas acabam pegando gosto e é muito treinamento. Tem que ter, também esse é um ponto que a gente frisa na entrevista, você gosta de estudar, você vai estudar, porque precisa gostar. Precisa saber, a pessoa chegar aqui e falar qual que esses 15 óleos essenciais, 30 óleos essenciais, para que serve cada um, você precisa saber. Não dá para pegar na colinha. Então precisa estudar, precisa gostar de estudar. Acho que é legal falar também que eu acho que a gente olha muito o fit cultural. Para além da pessoa gostar disso, gostar da cosmética natural, ter usado, se ela tem um fit cultural com isso que a gente apresenta, sabe?
eu acho que faz muito mais sentido, assim. Qual é a vibe da pessoa, se ela tá dentro desse universo, né? Claro, é um processo de aprendizado. A gente já contratou gente que não era fit cultural e assim, a gente às vezes tenta manter ali e a gente vê que não dá certo. A experiência é isso, assim. Tá alinhado com isso, eu acho que é o primeiro, né, é o primeiro ponto, assim. E essa coisa que a Pri falou da equipe é muito legal, porque a gente vê a transformação que a pessoa vai passando dentro da cosmética natural, assim, o caminhar que ela pega, sabe? Então, muita gente assim, de ponto de parar de tomar remédio antidepressivo, porque desmamar do remédio usando a lavanda para dormir, sabe? Coisas assim, tipo, hoje o caso que a gente mais mostra, quando a gente vai mostrar, é a funcionária que tinha várias melasmas no rosto de gravidez, 6 meses zerou a melasma usando sérum, né? E a grande coisa quando elas vão se desligar da baba é assim, eu vou perder o desconto, deixa eu manter o desconto. E continuam comprando, né? Assim, muitas continuam vindo lá, a gente faz um bem bolado para elas, que são queridas, mas assim, quanto que isso mudou, assim, muda a relação delas, da família. E é isso que a Pri falou, é muito estudo também, assim, a gente investe. Essa apresentação aqui é um pedacinho do que a gente faz uma semana de onboard, né? Da pessoa chegar, e treinamento prático e teórico, explicar de onde que a gente vê, porque tudo isso é importante para a pessoa saber, né? Então, acho que todo esse é um pacote que a gente vem construindo. Vocês fazem esse treinamento desde sempre ou depois que teve essa consultoria para franquear? Essa apresentação, a gente foi melhorando, é isso, são anos, né, assim, de coisa, a gente vai, o que vai dar certo, o que não vai dando. Essa aqui está até desatualizada, eu esqueci de falar do teu spa, né? Não entrou aqui o spa, que a gente abriu recentemente. Mas essa mentoria da Fábio ajudou muito a gente. Ela realmente tem um olhar muito 360. Por exemplo, o Código de Cultura foi depois dela, então ele deu essa organizada nas coisas, mas a gente já fazia alguma coisa nesse sentido. E aí perguntou da sazonalidade, né, da cidade. Aí outra coisa que você perguntou pra gente foi da sazonalidade, né? Embora a gente tenha essa cara boazinha, queira que todo mundo esteja bem, fique feliz, a gente é meio determinado onde a gente quer chegar. Então, todo mundo também tem meta, todo mundo também tem checklist para cumprir. Então, a gente sente a sazonalidade, obviamente, que tipo, dezembro, janeiro são 2 meses atípicos, mas mesmo no outro a gente vai criando coisas. Então, atende pelo WhatsApp, faz... como que vocês vão fazer amanhã? Ativação na Maria Farinha, na Integrada, não sei onde. PDV itinerante. Então, a gente vai também inventando coisas. Tem campanha... Tem campanha para morador. Então, a gente vai criando coisas e vai tentando se relacionar com esse público local também, porque a gente tem 100 mil pessoas, né, gente? Só isso já mantém aí algumas bases, alguns impactos, alguns... E teve uma mudança, né, assim, acho que da pandemia para cá, Ubatuba, né? O juízo, assim, chegou, né, um pessoal, né, já tinha aqui, era muito legal, mas também acho que adensou mais, né? E uma das coisas que a gente faz, que a Pri falou, tem o cartão do morador. Então, todo morador tem 10% de desconto na Bava o ano inteiro. Não é porque muita gente a gente fala, com alguns comerciantes a gente brinca, é fácil dar desconto só na baixa, né? Na alta você não quer um morador, né? Que acho que isso era uma campanha que todo mundo tinha que fazer, cara. O comércio tinha que dar, porque a gente tem o ônus, né, de morar numa cidade turística, pagando o preço de turista, né? Então tem que ter ali um diferencial. Então a gente faz isso, né? O morador sempre, o ano todo tem 10% de desconto. E a gente vai cativando, tanto que virou, assim, que a gente tem gente que fala assim, tipo, chega na temporada, a pessoa vai e fala, minha mãe veio me visitar, eu precisava trazer ela aqui na Bava. A primeira vez que eu cheguei na cidade, turístico. O primeiro lugar que eu vim foi aqui na Bava. Então isso é uma coisa recorrente das pessoas contarem pra gente, sabe? Eu gosto de ficar na loja porque eu ouço essas histórias de,
Ai, olha, essa minha amiga veio me visitar dos Estados Unidos, ela precisava passar por aqui. Então, a gente vai criando essa relação com as pessoas também, que faz campanha com dado, faz campanha. Então, também vai muita criatividade. Priscila, e hoje vocês se identificam qual é o volume maior de clientes de vocês, são moradores, se é os turistas, dá para identificar isso? Acho que hoje ainda é a maioria turista. Ainda é, mas não tanto. A gente acho que não tem esse dado atualizado agora, mas a maioria é turista. Chute, assim, meio do sovaco, sabe? Não, mas tipo, tem. de empírico do que a gente atende. É isso, tem turista que vem e se apaixona e compra por 10 moradores. Que fala, gente, enlouquece. E o morador é isso, tem aquela compra mais consistente, assim, mas hoje eu vim pegar um desodorante, hoje eu vim pegar um presente para uma amiga, hoje eu vim pegar... Hoje vocês trabalham com e-commerce? A gente trabalha, ele existe, ele está lá, mas a gente não tem uma... Não é assim, a gente, não é de um longe, trabalho. um canal que a gente faz. Eu digo mais isso, porque às vezes o turista vai embora e tem uma forma de ter uma distribuição. Nosso tá lá no nosso sonho, assim, um dia conseguir realmente formatar o e-commerce. A gente trocou de site, ele só não gira ainda como a gente gostaria. A gente não conseguiu ainda transportar para o e-commerce esse encantamento que a gente tem na loja, né? A loja é um ponto de encantamento e a gente trabalha muito nisso, sabe? Das pessoas chegarem ali e elas acessarem o universo da cosmética natural. Então, é o som, é o cheiro, é o atendimento, que a gente é muito reconhecido pelo atendimento. A gente recebe Instagram, WhatsApp, nossos amigos que são os clientes ocultos, fala, cara, e eu fui lá assim, a Elisa me deu um atendimento, me deu uma aula de cosmética natural. Tem gente que vai se consultar na loja, sabe? Assim, eu tô com isso aqui, como é que eu faço? A vendedora tá ali, apta para falar o que ela passa no rosto. Já recebi uma orientação, olha, eu faço assim. Funciona assim, você passa primeiro ele, depois você faz isso, depois você faz aquilo. E olha, é muito legal, faz não sei quanto tempo que eu estou usando e funciona. Legal, claro. Então acho que o e-commerce é isso, ainda tem uma fórmula aí que a gente não acertou. Às vezes eu digo mais para pegar em rabeira esses que vão embora e ter uma cadência de não, mas as meninas fazem um pós-venda no WhatsApp, fazem um trabalhinho ali de... Olha, tá acabando, né? Faz um mês que você passou por aqui. Tem uma fidelização, né? Tem um registro, você tem um registro do cliente. CRM. E é legal isso, assim, a gente tem um morador, tem um turista que é o turista fixo, né, que tem casa aqui. Então a gente tem muita gente que tem casa aqui e vai para Bava, né, vai comprar as coisinhas do mês, vai comprar coisinha para levar, os presentes. E tem os turistas que são turistas mesmo, mas que todo ano tá aqui, assim. E que vem e pega 6 desodorantes e fala assim, ai, que bom, depois meu desodorante pro ano que vem. E o jeito que vocês fazem esse relacionamento é com registro do cliente. Então, anotam, vocês fazem um cadastramento do cliente na hora que ele compra. Tem no sistema, um sisteminha, né, que a gente usa, um CRM, onde faz o cadastro ali e aí depois elas fazem esse acompanhamento. A gente não tem isso automatizado, sabe, de forma mais elas vão fazendo mesmo contato, tem alguns textos, começa por aqui, sabe? Até para trabalhar essa sazonalidade, é isso, porque senão às vezes tá lá aberto, não tem uma pessoa ali naquela galinha, então segue por aqui. Vou fazer uma pergunta um pouco mais assim, para entender a dinâmica, né? Assim, para onde o movimento, para onde o investimento circula, né? Por exemplo, a característica de consumo no mall da Ribeira, ele é diferente. E aí vocês têm um catálogo diferente, vocês trabalham assim, o mesmo produto que está lá vai estar aqui, o mesmo preço que está lá vai estar aqui, como que é isso? Mesmo catálogo, mesmo preço, mesmo tipo. Tickets diferentes.
A gente acaba tendo um ticket um pouco maior, mas menos pessoas, né? Às vezes é 1, 2, 3 atendimentos que você faz, mas com tickets altos. E aqui às vezes é um ticket mais. E aí esse relacionamento com o cliente de lá, ele requer algum diferencial, ou assim, vocês fazem algum? Porque imagino, assim, eu não conheço, mas imagino que é aquele público, né, de marcações, Sim. que utilizam, né, tem um poder aquisitivo maior, tem uma capacidade intelectual diferenciada, enfim. E aí essa gestão desse público, ela requer uma atenção, é feito uma estratégia diferenciada. Cada espaço tem sua característica, né? Então, um jeito de atender no quiosquinho da Guarani, que é quase na beira da rua, tem uma característica própria, né? No Batuba Mall, que é uma loja de shopping, que tem agora o spa, né? Que é um espaço de experimentação, onde a pessoa pode... Então, é uma loja que a gente consegue trabalhar um pouco melhor, o conceito é uma, e lá na Ribeira é outra. Assim, a gente segue o mesmo padrão, né? Tanto aqui, quando lá em Sorocaba, no Iguatemi, mesma coisa. Então, a gente tenta seguir o mesmo padrão. Claro que tem uma adaptação, né? Ali, como é que você vai lidar. Mas, assim, a gente tem o mesmo treinamento de atendimento para todos e o mesmo padrão a gente segue para todos. Ribeira tem uma característica interessante, né? Assim, isso. É um outro universo que a gente não faz ideia, né? Assim, eu brinco para encher o tanque do barquinho e ir até Ilhabela e voltar são R$20 mil. Só né? de gasolina. Só de gasolina, porque vai o garçom, vai o músico tocando dentro do barco, vai, né, serviço de catering. Então, uma viagemzinha dessa gasta assim tranquilamente R$40 mil, né? Assim. Então, assim, a pessoa comprar 2 mil em cosmético não é, né? Mas é um público, eu fico mais lá na Ribeira, eu gosto de falar. Eu no começo achei que ia ser um público um pouquinho mais exigente, né? Talvez mais assim, a gente é muito bem tratado, sabe? Uma educação muito, então. Esses dias as meninas ganharam pizza da São Paulo. Pizzaria São Paulo, uma pizza para cada pizza para cada uma. Para cada uma que chega lá, cliente que se encantou pelo atendimento, vamos falar. Bom. Eu tenho uma pergunta mais no começo, né? Tipo, como foi essa transição, né, de carreira de vocês, de saírem, né, da loucura da capital e irem, né, para uma ecovila, para um lugar assim, e qual foi o maior desafio dessa transição e como que vocês chegaram da bijuteria, né, que você falou que era o ganha-pão ali, pro cosmético, assim, o que foi a virada de chave, assim, de tipo, agora vai ser isso, assim? Olha, acho que para transição, essa é uma pergunta que lá em Terra Onda, muita gente passava por lá, o que fazia o Gaia, que depois a gente começou a acompanhar essas turmas, eram nesse processo de transição. Não só da nossa experiência, mas o que eu vi funcionando é ir, sabe? Achar um negócio e falar assim, vou, e se jogar. A chave, se alguém me perguntar qual que é o pulo do gato, é isso, é fazer. Porque às vezes a gente fica meio com medo, e o pior que vai acontecer se você voltar e ter que pular de novo. Então acho que não teve nada diferente a não ser encarar a mudança e as incertezas, desgarrar das falsas certezas talvez que a gente tem, achando que está tudo certo. E da bijuteria para cosmética natural, na verdade foi esse um ano que a gente foi conhecendo outras ecovilas, conhecendo outros espaços. Ao mesmo tempo eu fui pesquisando outras coisas, o que eu gostaria de fazer. Não tive nenhum processo assim, de acompanhamento, de nenhuma mentoria, de nada. Foi mesmo o que eu gostaria de fazer. E eu conheci os óleos essenciais, me encantei, comecei a ver que o negócio funcionava. Eu falava, gente, mas por que a pessoa toma remédio se isso dorme? Por que usa negócio na unha se te tira? E foi muito empírico, assim, usando em mim, usando nas crianças. Poxa, gente, uma gota disso aqui tira a gripe.
não precisa tomar aqueles remédios, assim, eu fui me apaixonando de um jeito que eu fui falando. Aí quando a gente foi mudar pra lá, eu falei, é isso. Ele materializa qualquer coisa, então qualquer coisa que eu falasse, vamos, ele ia... E aí então foi por isso, foi meio que o que durante esse um ano eu fui me apaixonando e falando, quero fazer. E acho que teve todos esses processos que a gente passou em São Paulo, né? Assim, Laboriosa, Laboriosa 89, as casas colaborativas, a Ana, a Tomás, Zé Pacheco. Então tudo isso foi esse mundo que a gente, né, da economia colaborativa, que a gente teve acesso e falou, uau, é isso que faz sentido, né? Então acho que foi nesse caminho, assim, e foi um momento difícil, né? As pessoas acham que a transição é facinho, né? Mas assim, é um momento, na hora de chegar a tomar essa decisão de mudança foi fácil. Como a Pri falou, foi um salto, né? A Ana falava um negócio que é muito ótimo, assim, para você dar espaço para o novo, você tem que deixar o vazio para ele chegar, né? Então é isso. Começa limpando o que não é, né? Para poder chegar ao novo, né? Só que quando a gente estava passando por todo esse processo, eu me sentia rasgado, assim. Eu falava, tem um mundo onde eu queria estar e um mundo onde eu estava, né? E aí, para mim, a figura maior era uma canoa em cada pé e cada um indo para um lado, assim, do rio, assim. Era isso que eu me sentia. E eu senti isso no corpo, assim. Eu tive processos de febre, né, assim. Então, é um processo mesmo porque é isso. E aí, aquela coisa de integrar a dualidade. Não, é isso, né? Agora eu vou integrar. Acho que a Bava é uma coisa que a gente integra o que a gente queria materializar no mundo e o que a gente acreditava. Acho que a gente conseguiu colocar no mesmo propósito, assim, então... Legal. E como empreendedor, assim, qual que foi o momento mais difícil, né? Porque a trajetória é linda, né? E a gente sabe que empreender no Brasil, e mesmo em Ubatuba, né? Que acho que a Ubatuba você passou no crivo de Ubatuba, né? Você consegue. Qual que foi, assim, o que vocês falaram, pô, esse foi o maior desafio, assim, vocês podem... sei lá, financeiro. Acho que tudo foi desafio. Não sei se teve algum motivo, algum momento que não foi, assim. Mas quando eu falo assim, é só se jogar aí, mas é meio de verdade, sabe? É tipo não procrastinar, é fazer o negócio acontecer, acordar e falar, vou fazer, almoçar e vou fazer. É aquela coisa da persistência. Não sei, acho que sempre a gente foi fazendo tanto, a gente nunca foi perdendo esse ritmo, não sei se teve um momento super complicado. Acho que no meio do ano passado, no começo do ano passado, né, que a gente estava montando tudo, acho que o nosso momento mais complicado financeiramente foi quando a gente deu uma crescida e a questão da cosmética em especial, ou desse tipo de negócio, quando a gente fabrica e também vende no B2C, a gente tem um estoque grande, então quanto mais produtos a gente vai tendo, mais capital de giro para estoque a gente precisa ter. Então teve um momento que a gente estava apertado no capital de giro, a gente tinha um estoque, precisava formar outras coisas, e aí foi nesse momento que a gente precisou parar e dar uma respirada. A gente trouxe um sócio, a gente tem uma pessoa que é um super parceiro nosso, que pegou um pedacinho e falou assim, acredito no projeto, que é uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo, que foi um dos fundadores do Brown e do Luiz, um dos professor da Schumacher, foi professor da Schumacher, e aí ele acompanha a gente há muito tempo, e aí nesse momento ele falou, acredito, e aí entrou com a gente nessa parceria. Ele não atua muito, ele se encontra uma vez por mês, uma vez a cada, para falar de negócios, a gente até se vê mais para jogar, para fazer outras coisas, mas uma vez por mês a gente tem uma reunião ali, atualiza. Ele nunca quis estar na operação, mas acho que foi isso. Quando a gente cresceu, que a gente precisava desse capital de giros. Teve algum momento que a gente falou, ixi. E eu acho que teve esse momento ali, foi uma coisa muito da dor do crescimento, sabe? Chega um momento do empreendimento que você nem você ainda é pequeno, mas você já tem os custos de um grande, sabe? Então, assim, é um pontinho ali, assim, que tem que ter muita atenção mesmo, né? Falando em empreendedorismo, né?
Então você não é mais MEI, tanto eu falo para meus amigos que estão começando, olha, fica o máximo possível no MEI. Assim, porque é isso, vai ali, porque depois que você sai, né, e começa a crescer mesmo, então você não é nem pequeno o suficiente ainda, né, para ter os custos de um pequeno, você já tem os custos de um grande, mas você ainda não tem uma escala suficiente para fazer jus a esses custos. Então, teve um momentinho ali que a gente passou por isso, assim. Eu pergunto se vocês têm os 3 produtos que são o carro-chefe da empresa, e se vocês conseguem identificar algum produto aqui na nossa região, em Ubatuba, que possa ser para produzir os produtos, alguma matéria-prima. Se vocês já conseguiram identificar alguma coisa aqui na cidade, que de repente possa ser algum extrativismo, alguma coisa que seja interessante para a empresa de vocês e para a cidade. De carro-chefe a gente tem os produtos faciais, os desodorantes, acho que são 2 carros-chefes, sempre aparecem lá na nossa curva A. Alguns óleos essenciais, tipo hortelã, lavanda, também sempre estão por ali. De produtos da Mata Atlântica, acho que tem vários óleos, manteigas que a gente consegue usar. A gente até conversou um pouco disso quando eu vim fazer Que teve encontro aqui também, o né? encontro com a Lica. O que a gente precisa é de alguém que produza com uma regularidade, com laudo, com estoque, alguma coisa que eu consiga industrializar, sabe? Eu consiga pegar e mandar para a industrialização. Então eu nunca achei um parceiro que me fornecesse nada. Qualquer coisa que você me entregue boa, eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Qualquer óleo essencial, qualquer manteiga, qualquer ativo, a gente consegue, a gente faz um produto. Eu pesquiso um óleo aqui, que é o óleo da bicuíba, Virola bicuíba. É uma planta da Mata Atlântica aí, que esse óleo já foi para exportação, para cosmético não, fazer produtos barbear, tem um barbear, produto para pele. Mas eu imagino que chegou dos produtos sintéticos e aquilo foi deixado de lado. E aqui tem muito na região, de repente o pessoal podia coletar essa semente. Eu estou fazendo experiência ainda. Eu faço alguns sabonetes que eu derreto, eu sou agricultor, eu deixo com cera de abelha. Cera eu tenho bastante. E eu tento misturar meu sabonete e na hora de amassar essa semente, eu derreto junto com a cera de abelha, sai um pouco do óleo e essa planta sai como sangue de dragão. Se fazer um corte nela, sai um sangue também, coagula igual o sangue humano e o sabonete fica vermelho também. E tem propriedades medicinais, ele é anti-inflamatório, antioxidante poderoso. Então não sei se vocês entram também nessa parte de medicinal, ou é só cosmética mesmo, pega um pouco medicinal também, entra também? Né? Sim, entra muito. Não sei, seria interessante para vocês pesquisarem essa planta aí. Depois eu vou O pessoal dos quilombolas pode coletar de repente, é só no período do ano que ela vai cair no chão, é uma árvore de 30 metros, dá para mapear os lugares. Virola bicuíba, o nome científico é bicuíba. Nós tivemos aqui, né, naquele primeiro... Ela pega a candeia. Fogo, óleo de candeia, tá. Ela pega fogo, né? O pessoal usava a semente aqui, os caiçados usavam muito. E usavam medicinalmente também. A gente teve aqui no primeira formação que teve, né, Lica, da biodiversidade, da Mata Atlântica, né? E acho que uma das primeiras vezes que a gente se aproximou é isso. Se tinha alguém produzindo alguma coisa com essa regularidade que a Pri falou, para que a gente, nossa vontade é fazer uma linha Mata Atlântica, né? Mas é isso, porque a gente tem muita coisa, poxa, tem lá da Amazônia, tudo cerrado, é tão valorizado, né? E a gente tem aqui, o que a gente pode... Tá no nosso radar, assim, se a gente conseguir. Tá no nosso. Aí, ó, pronto, deu match. Aquela planta, ou shampoo de gengibre, uma coisa assim, não sei se é interessante, ela é meio ornamental, mas ela solta um líquido lá também. Eu não conheço. Uma coisa assim, gengibre. Uma bússola? Ela dá tipo uma coroa, assim, não esqueci o nome. É uma coisa assim de gengibre, né? Gengibre de coroa, gengibre de gengibre, acho que é o nome. Porque ela solta um negócio também, então o pessoal está mandando pro Ceasa lá, mas acho que é mais ornamental, mas ela tem um líquido que... É tipo uma bromélia, assim? Tipo uma bromélia, parece. Ela solta um pendão assim. Interessante. Então, a gente está num dos projetos nossos, né, de coração aqui, de sentido de existência do
Parque Hub é desenvolver isso, trabalhar com os pequenos produtores, extrativistas, agricultores, comunidades tradicionais da periferia, que possam trabalhar com diversas frentes de matéria-prima, que já trabalham, na verdade. A gente tem aqui no Empório, ali na frente, alguns cases que trazem polpa de Jussara, por exemplo, né? Que é o carro-chefe do nosso Empório Jussara. E a intenção nossa é impulsionar isso. A gente fez um projeto grande, o Danilo e eu, conseguimos captar recursos da Petrobras para isso. Aquele que você participou ao final era um teste, era um MVP nosso, né, para começar logo no ano que a gente inaugurou, depois do fevereiro, né? E agora esse projeto está aguardando os trâmites burocráticos para ele finalizar, assinar contrato, para finalizar os ajustes e assinar contrato. E a ideia é ainda nesse segundo semestre do ano começar a implantação, com mapeamento de iniciativas, identificação dos gargalos, tipo isso que a Pri acabou de dizer, que é bem forte, né? Os produtores ainda não conseguem entregar em volume, em padrão, frequência, constância, enfim, eles têm gargalos para isso, por sua vez, que é a fonte de água que é utilizada na produção de polpa de Jussara, ela é a melhor de Ubatuba, é no sertão de Ubatumirim, mas a Sabesp não aceita essa fonte natural, ela requer que seja por um sistema, né? Então, mas é ridículo, uma incongruência isso, porque a água de Ubatuba, que vem da Sabesp, é péssima, mas lá é a melhor. Então, tem que criar uma jurisprudência que aceite isso. Então, a nossa ideia é trabalhar com a identificação dos gargalos e com a proposição de soluções, por meio da criação de uma governança capaz de pressionar, né? Quem compete olhar para isso de uma maneira diferente, como vocês acabaram de falar que saiu um regulamento novo para cosméticos, né? Então, trabalhar junto com um conjunto de parceiros que impulsionem isso e depois passar por um processo de formativo, de incubação de negócios, de iniciativas ainda pequenas, depois na aceleração, entregar um prêmio para aqueles que cumprirem com todos os pré-requisitos, para que eles tenham um dinheiro para implantar seus planos de negócio de crescimento, né? E por fim também abrir mercado, então trabalhar com a mobilização do mercado para degustar produtos novos, conhecer novas possibilidades, né? E fazendo os matches entre produtores, né? e quem processa e fabrica determinados produtos. Isso está na nossa meta de atuação. Se tudo der certo, esse projeto começar esse ano mesmo, né? Depende de um monte de detalhes. São 3 anos de atuação. Eu acho que isso pode contribuir de uma forma interessante para várias frentes, né? Alimentícia, de cosméticos. Com certeza. Em Ubatuba, e não só Ubatuba, Ubatuba, Caraguá e Santos. E vai ser muito legal, imagina, uma linha Mata Atlântica. O sonho realizado. Só a Jussara já dá imagina, não é? Uma coisa... Várias coisas. Sonho check. Só aqui a gente tem lustre de ramo de Jussara, a gente tem polpa de Jussara, tem sorvete de Jussara e tem mix de Jussara, que é um sorbet, né, que eles desenvolveram com banana, cambuci, Jussara, que vendia tudo aqui. Então, tem 1000 coisas ainda para se explorar da Jussara, né? É uma planta incrível. Não tem porque a gente tem 1000 lojas de açaí. É ridículo. Nenhuma de Jussara. Tem aqui, o único lugar que você pode tomar um suco de Jussara, que é um açaí de verdade, Café Margarida, Jussara de verdade. Então, estamos nessa missão e vamos achar os produtos, vamos trabalhar, porque Cuíba, quem sabe, tem ali. No passado parece que ela foi muito usada, depois foi fechado, de repente pode retornar isso aí, super natural, esse ambiente, esse movimento. Eu acho que é muito importante pessoas que pesquisam, que estudam, que tenham esse conhecimento como você está fazendo agora. Né? Acho que para a gente finalizar, eu tenho vontade de fazer uma pergunta para vocês, que é parecida com o que ela trouxe, mas em outro sentido, assim, e o que vocês identificariam que demarca o sucesso da Barra? Por que funcionou e essa trajetória, apesar de dificuldades, claro, né? Mas num tempo que eu acho que é relativamente curto, né? Vocês falaram em 10 anos,
Mas 10 anos não é tanto assim, né? Para uma trajetória que foi uma mudança completa e radical de carreira. O que é que demarcou para vocês? Por que funcionou, né? Eu sei que é difícil dizer, talvez tudo junto, mas o que vocês destacariam, assim, o que mais contribuiu? Então, eu acho que a Bava é muito a gente. Acho que isso é um ponto, sabe? Assim, eu sempre falo isso para as meninas, a gente está ali, né? Para mim é muito natural atender. Quando eu estou na loja é muito natural, quando eu estou na loja é muito natural, porque é a nossa vida, são os nossos amigos, né? Os produtos que a gente criou nossos filhos tomando, né? Meus filhos têm trauma de copaíba, porque qualquer coisa abre a boca, duas borrifadas de copaíba. Assim, já chegava uma época assim, não, pelo amor de Deus, eu já curei, eu já sarei. Era já quase perfeito placebo. Então acho que tem esse lugar de, assim, eu acho que é isso. Não é um storytelling inventado, sabe? É real. Autenticidade. Né? É autenticidade nos amores e nas dores também. Não é, né? A gente mostra as flores, fala um pouquinho das dores, mas é isso. É um caminho, mas é a gente sendo a gente, e acho que tem essa sorte de ter sido, as coisas foram acontecendo, a gente pegou um nicho de mercado que antes ninguém torcia, como eu falei, todo mundo torcia o nariz, e hoje virou hype, várias marcas fazendo greenwash, se transformando em naturais, que aí você vai ver a formulação não tem nada de natural, né? Então, eu acho que tem essa autenticidade e essa história real por trás da Bava que eu acho que para mim é um grande diferencial. Pra mim, quando alguém fala assim, pô, por que o sucesso? Ainda me impacta, eu falo, o sucesso já tá funcionando? Eu juro que ainda bate pra mim, porque é uma construção todo dia ainda, sabe? Então, ainda tenho muito essa sensação de tipo, não, estamos começando, assim, não tá pronto, ainda vejo tão pra frente, assim, se é um sucesso, acho que é tipo, no meu olhar é daqui a 10 anos, sei lá, um dia. Não vejo outra coisa que não seja trabalho, sabe? Assim, trabalho, inspiração, transpiração, e não vejo outro caminho que não seja esse. E quando eu digo trabalho, é o trabalho ali no dia a dia, mas é o trabalho interno também, de conexão com o que eu estou fazendo, é a ação diária de acreditar que as coisas se autorrealizam, e do que eu planto, do que eu vou trazer, do que eu vou trazer. Todo esse trabalho interno, externo, dentro de mim e para mim, comigo mesma e com os outros. Mas se tivesse falado uma palavra, seria isso. Trabalho mesmo. Legal, muito bom. Acho que, assim, só fazendo um destaque, né? Acho que foi muito legal ouvir você e a história que vocês trouxeram dessa perspectiva de abundância e de uma fluidez no aspecto de propriedade intelectual, né? Assim, no sentido de não tinha ouvido com essa mensagem tão bem colocada, assim, no sentido de não lidar necessariamente com a lógica da escassez, mas subverter essa lógica no sentido de abundância mesmo, né? Acho que isso é uma coisa que guia vocês, né? Acho que é uma coisa que orienta um pouco aonde vocês querem chegar, né? Vocês vão crescer e vocês vão crescer porque vocês estão projetando isso mesmo, né? Vocês estão projetando isso de maneira livre, aberta, né? Onde as pessoas podem, enfim, sentir isso, né? Acho que isso é muito legal. É uma aprendizagem, assim, bacana ouvir isso de vocês, obrigado, muito bom, ajuda a gente inclusive a incorporar aqui nas nossas práticas. Assim. Que bom. Acho que um ponto legal também, né, acho que não se deixar corromper. Isso é uma coisa assim, ter firme o propósito, ter firme o que a gente está fazendo, sabe? Falando até de matéria-prima, né? Assim, as tentações diárias assim, de chegar à indústria e falar assim, nossa, mas para que usar essa lavanda? Eu tenho essa lavanda aqui que é 1/3 do valor. Tipo, não abro mão da qualidade, da matéria-prima, do fornecedor. Então acho que é isso, talvez eu não vou ter o produto mais
acessível, mais competitivo, porque, sabe, assim, mas eu não vou me vender para isso, eu não vou colocar um ativo que não é 100% natural e vou pintar de 100% natural, sabe? Acho que é um pouco isso. Não, nós vamos trabalhar nisso e fé em Deus pela tábua que vai. E acho que